da humanidade, a mulher foi explorada, muitas vezes por ser considerada fisicamente mais fraca que o homem. Ainda hoje, essa exploração continua pelo mundo, com o tráfico de mulheres em casa ou no trabalho. No ano passado, mais da metade da população brasileira em idade de trabalhar era formada por mulheres, sendo 52,4%. No entanto, os homens representavam 56,8% da parcela da população que efetivamente trabalhava. Ainda hoje, são vários os motivos que impedem parte das mulheres de trabalhar. E outro tipo de exploração, mas que na maioria das vezes é normalizado, é a exploração doméstica. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD Contínua, de 2019, sobre outras formas de trabalho, identificou que os afazeres domésticos do tipo cuidados com as pessoas da família, trabalho voluntário e produção para o consumo próprio, ou seja, cozinhar, pesa muito sobre as mulheres. Elas se dedicam cerca de 20 horas por semana a esse tipo de trabalho. É um trabalho invisível, não é remunerado e nem conta como ocupação. Estamos vivendo um período de muitas lutas e mudanças. Hoje as mulheres têm voz, têm força, mas ainda sofrem diversos tipos de abusos. No programa de hoje, o tema é exploração da mulher. E eu converso agora com Cibele Lima. Ela é jornalista, tem experiência em educação e atua em marketing digital. Ela é sócia fundadora da agência de comunicação Diversas Sites e Conteúdos. Cibele Lima, bem-vinda ao Mundo Mulher Insight. Muito obrigada. Com 17 anos, você já passou por uma situação de constrangimento do trabalho. Conta pra gente o que aconteceu. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo e trabalhei em outros lugares, mas aos 17 eu fui trabalhar numa clínica odontológica, né? Na verdade, era um consultório, havia apenas um dentista. E passado alguns 2, 3 meses, eu era uma adolescente, 17 anos, eu comecei a sofrer um assédio sexual. Só que naquele momento, com aquela idade, eu não conseguia entender a seriedade ou a gravidade disso, né? Na minha cabeça, eu estava provocando alguma coisa, na minha cabeça, eu estava dando a entender alguma coisa, e tanto que eu não consegui romper com isso de uma forma de conversar ou de denunciar, né? Eu saí do trabalho da noite para o dia, eu pedi demissão. Na época, eu namorava com um garoto que tinha a mesma idade que eu, e ele falou, não, eu vou lá com você, você pede demissão e a gente vai embora. E até tem um detalhe que, como ele era dentista, ele tratou de alguns dentes meus, né, na época, e da minha mãe, que ela tinha alguns problemas. E quando eu falei que eu ia sair, que eu não queria mais trabalhar lá, eu não era registrada nem nada, ele falou assim, não, você não pode sair, você está me devendo dinheiro do tratamento da sua mãe. Então, até aquele momento, era algo gratuito. Mas a partir do momento que eu me posicionei, ainda que com medo, ainda que de certa forma com uma timidez, ele se voltou contra mim, mas aí eu acabei saindo, não paguei nada, não fiquei devendo nada, mas foi o meu primeiro grande constrangimento dentro de um ambiente profissional. E você se formou em jornalismo, mas não foi de imediato que você exerceu sua profissão. Conta pra gente como que foi essa trajetória sua aí na inserção do mercado de trabalho. Olha, como todo jovem, né, ou a maioria deles, saí do ensino médio e tinha aquela vontade de estudar, de ter uma graduação, até para ter condições diferentes daquilo que minha mãe pôde me oferecer, meus pais, no caso. E aí, então, eu comecei a procurar faculdade, não consegui passar nas públicas, porque eu vim de um ensino básico, né, muito fraco, e eu consegui uma bolsa de estudos numa universidade aqui em São Paulo, particular. Só que mesmo para conseguir até o transporte, né, aquele lanchinho, o material, eu também não consegui. Meus pais tentaram me desmotivar na época, do tipo, você está sonhando muito, a gente não vai conseguir te bancar, te manter. Alguns dos meus irmãos também, na época, com a cabeça mais fechada, você é muito sonhadora. Mas, enfim, assim,
tudo conduziu para que acontecesse, eu consegui ingressar na faculdade, ali eu tive contato com profissionais e professores, né, que foram me ajudando a orientar. Para complicar mais ainda, assim que eu entrei, no final do primeiro ano, fiquei grávida da minha primeira filha, e ali foi um divisor, assim, do tipo, continuo estudando ou perco tudo aquilo que me foi proporcionado neste primeiro ano por causa da criança, né? Então, assim, eu ouvi muito os dois lados, mas segui o meu coração. E eu sempre pensei, se eu parar de estudar agora, quando que eu vou conseguir voltar? Quando que eu vou ter uma outra oportunidade com bolsa de estudos, né? Eu já tinha amigas e amigos na faculdade que poderiam me ajudar também durante o período de licença maternidade, e aí eu resolvi, né, continuar estudando. Meu pai ficou meio contrariado, mas aí eu casei com o pai da minha filha e isso deu uma acalmada. E minha sogra, minha ex-sogra, né, na época, ela me ajudou muito, cuidou da minha pequena e eu consegui me formar como jornalista. Mas, depois de formada, eu não consegui a inserção no mercado de trabalho de maneira tão rápida quanto outros colegas, justamente por ser mãe, por ser mulher, porque se é um rapaz que tem um filho, ele deixa com alguém e vai seguir o rumo, né? Vai para o mercado. Mas a mulher, ela tem aquela... O bebê depende muito, né? Eu me via muito assim. Então, eu não consegui fazer estágio durante os anos da faculdade, porque a minha prioridade era a minha filha, né? E, então, eu fui deixando alguns sonhos. E aí, eu não consegui ingressar no mercado logo que eu me formei. E aí, o que você fez? Como que iniciou essa sua vida profissional? Antes de conseguir entrar, né, para trabalhar como jornalista, fiz de tudo, né? Eu cheguei a montar uma loja de roupa infantil, não tinha nada a ver comigo, nada a ver com a minha área. Embora eu sempre tivesse uma veia empreendedora, algo que eu herdei um pouco dos meus pais, mas aquele momento não era o meu sonho, não era o que eu queria fazer. Eu queria estar escrevendo textos, né, participar de redação, ser assessora, e eu não consegui. Então, eu demorei aí de 2 a 3 anos para poder entrar realmente no mercado, mas também foi como freelancer, né? Não consegui um emprego imediato. Comecei a fazer alguns textos pequenos para rádio ou para alguns jornais menores, revistas menores, até que eu consegui entrar numa instituição religiosa que tinha parte de comunicação, e inclusive era mantenedora de uma universidade aqui em São Paulo. Eu entrei para ser jornalista, para produzir conteúdo e textos para este ambiente, né? Para este público que eles tinham. E foi aí que você viveu na prática a exploração por ser mulher. E foi a primeira vez que eu senti isso mais forte, né? Primeiro que eu entrei para trabalhar como comunicadora, mas os ventos mudaram internamente e aí eles me disseram, olha, ou você fica para trabalhar com a parte de eventos ou você sai. E eu estava tanto tempo parada, tanto tempo só em casa, né, do lar e desejosa de trabalhar, enfim, viver a minha profissão, e eu falei, não, eu fico. E é aquela expectativa de, não, uma hora vai dar certo, né? Então, até fazia alguns outros freelas internos, trabalhando com assessoria de imprensa ou como jornalista com matérias, mas o meu trabalho mesmo era mais administrativo e na parte de eventos. E aí, logo que eu comecei a trabalhar, eu já senti novamente aquilo que eu vivi na minha adolescência, foi quando um homem, por ser meu chefe direto, ele se aproveitava das oportunidades, estávamos sozinhos, fazia piadinhas, olhava de maneira indecente, e quando eu já era mais velha, né, eu me colocava, não, você está entendendo tudo errado, isso não tem nada a ver, ou do tipo, se a gente fosse mais próximo, eu poderia te ajudar melhor, e isso foi conduzindo de uma maneira que eu chegava para trabalhar e eu era estritamente profissional, né, então eu tinha receio de ser um pouco mais colega, porque eu tinha medo que aquilo pudesse me afetar. Tanto que, quando eu saí desse emprego, eu evitava ao máximo procurar emprego onde eu tivesse um homem que fosse chefe direto. Chegou a causar um trauma mesmo, chegou a causar um desconforto até mais profundo. E como que foi para você, nesse período que você atuava nessa mantenedora, trabalhar nesse ambiente, sabendo que você estava sendo assediada e que você também estava num desvio de função, né?
Sim. Olha, era frustrante, frustrante. Tanto que eu pensei em sair do jornalismo várias vezes, não só pela questão do desvio da função e desse assédio, que eu cheguei a comentar com amigas, na época eu era casada ainda com um homem, né, meu antigo relacionamento, e muitas vezes o que eu ouvia era justamente do tipo, você tem que se posicionar, você não está facilitando, você está dando liberdade. Se ele está fazendo isso com você, é porque ele está vendo que ele pode. Então, assim, ouvir de um homem, que era o meu companheiro na época, que talvez eu estivesse facilitando muito, era algo que me ofendia muito mais do que o que aquele estranho estava fazendo, né? E o ponto crucial para mim, dentro dessa instituição, foi quando eu me divorciei, né, do meu antigo companheiro, e eu não informei a empresa que eu havia me divorciado, né? Esse boato chegou por outras fontes, e então o meu superior, que não era o meu chefe direto, me chamou para conversar. Nós estávamos em vias de executar um evento muito importante para aquela instituição, e ele falou assim que você concluir essa etapa, eu peço que você se desligue, não tem como a gente manter uma pessoa divorciada no nosso quadro de funcionários, né? Não pega bem. Então, a informação não chegou por mim, eu não solicitei aquela reunião, eu fui constrangida e fui descartada, né? Depois que acabar isso, você sai. Então, foi até o momento que eu pedi demissão, eu falei assim, não vou ficar, não tem até que você termine. Não houve um respeito, não houve ali um cuidado, e a minha vida pessoal não interferia em nada no meu trabalho, não me fazia menos profissional, né? Mas foi o que aconteceu. E lá eu também não era contratada CLT, eu era PJ, então você imagina, da noite para o dia eu saí, eu estava separada, o divórcio não tinha saído ainda, não havia pensão para as minhas filhas, e eu tinha dedicado ali 6, 7 anos para a mesma empresa. E o que fazer depois disso, né? Como me virar? Do tempo que eu saí da faculdade, o tempo que eu fiquei ali esperando que algo fosse acontecer e nada acontecia, e de repente eu me vi precisando arrumar outra coisa, da noite para o dia. De novo uma mulher sem suporte e com poucas oportunidades no mercado. E aí, como que você saiu dessa situação? No primeiro momento, eu comecei a vender produtos de beleza, de catálogo, de uma marca X, e fiquei nesse período por um tempo. Contei com a ajuda de uma grande amiga, que na época era minha amiga, hoje é minha esposa, e a gente se aproximou mesmo para poder ajudar, né? Teve uma sororidade de imediato, e aí comecei a mandar currículo para tudo quanto é lado. E aí, como eu já trabalhava um pouco com a vertente da educação, eu consegui um emprego como assessora de imprensa, né, para alguns colégios daqui de São Paulo, e fui trabalhar numa agência pequena, era apenas uma mulher que era dona, então já estava dentro daquilo que eu queria para mim. E aí você começou a desempenhar a sua profissão de jornalista, e aí uma outra vida começou a surgir a partir daí. Isso, aí foi quando finalmente eu consegui desempenhar a minha função plenamente, né? Então, eu estava ali realmente para fazer aquilo que eu gostaria e que eu pretenderia até me aperfeiçoar a partir de então. E depois acabei saindo de lá, né, buscando outras oportunidades, consegui novos clientes, fiz novos contatos, conheci mais mulheres que, assim como eu, estavam também batalhando pelo seu sonho, acreditando que era possível, e fui aprendendo muito mais sobre a questão do feminismo, da sororidade, da importância de uma mulher ajudar a outra. Eu tenho 2 filhas e um filho. E aqui em casa o nosso discurso é justamente esse, a gente tem que se ajudar o tempo inteiro. Minhas 2 filhas mulheres vão ter dificuldade para conseguir emprego por serem mulheres. Meu filho homem é negro, ele vai ter dificuldade por conseguir uma colocação. Então, o que a gente tem que trabalhar na mentalidade das crianças hoje para que elas cresçam fortes, responsáveis, né, com empatia e prontas para o mundo? Qual que é a sua avaliação sobre a condição da mulher no nosso país? Historicamente, né, a mulher ela sofre com o preconceito velado, por mais que muitos digam, não é assim também. A gente vê pela questão salarial, né, não existe essa equiparidade. Eu tenho colegas da época da faculdade que a gente foi mantendo o relacionamento
todos eles passaram por certa dificuldade por questão de mercado, né, por questão de governo, mas nenhum passou como as mulheres passam. Existem muitas coisas que precisam ser rompidas, muita coisa que da questão da violência, né? Hoje você, mulher, andar na rua ou assumir os seus direitos, ou falar em voz alta sobre questões políticas ou políticas públicas, você é rechaçada, você é humilhada, cala a boca, vai lavar uma roupa, né? A questão do machismo, que é muito forte ainda na sociedade. Então, não é fácil ser mulher, eu acredito que não era fácil no tempo da minha mãe, né? Historicamente a gente sabe disso. Temos muitas conquistas, mas eu acho que nós temos que lutar cada vez mais e nos ajudar cada vez mais. Eu costumo dizer que, assim, às vezes as pessoas falam, principalmente aquelas que não têm o interesse em debater e discutir as ideias. Esse povo é muito mimimi, essas mulheres feministas só querem saber de ficar brigando à toa. Não é a questão de ser feminista por levantar aqui uma ideia. Não. Se a gente não fizer a nossa parte agora, como você disse, né, o que a gente vai ter ali para o futuro? Então, nós temos que agradecer às mulheres que são feministas e que lutaram lá atrás para a gente ter direito a voto, para a gente ter direito a CPF, para a gente ter o direito de ir e vir de acordo com a nossa própria vontade, a gente poder denunciar a violência, porque graças a uma lei Maria da Penha, que hoje a gente está protegida, pelo menos pela lei, vamos dizer assim, né? Sim, então, assim, não está invisível, né? Se não tivesse alguém ou algumas mulheres lá atrás lutando por essas causas, hoje a gente não estaria onde nós estamos. Então, por isso que a gente tem que se juntar, ter essa rede de apoio para que a gente consiga melhorar cada vez mais. Eu costumo dizer entre as minhas amigas que mulher que não é feminista ainda não entendeu tudo, né, e precisa perder o medo, né, muitas vezes, ou a cultura, ou a religião, ou a forma como ela foi educada, impede ela sequer de ler um livro, sequer de assistir um vídeo, né, sequer de ouvir alguém falar sobre isso. Então, a gente tem que romper com esse medo. Então, um programa como o seu, um canal como o seu aqui no YouTube, ele é de extrema relevância. Essa conversa está nos preenchendo, está nos ajudando, e a gente não sabe quanto isso vai alcançar, mas a gente tem certeza de que não é algo vazio, porque essa luta de uma mulher que sonha em ter uma profissão, de uma mulher que é mãe, ou que não é mãe e não quer ser mãe, e não tem problema nenhum, mas de uma mulher que luta, não é da Cibele, não é da Lu, é uma luta de todas nós. E quanto mais a gente fizer no presente, mais no futuro outras mulheres terão oportunidade, assim como fizeram por nós lá atrás, né? A gente tem que lembrar da nossa história, da luta do feminismo e das mulheres. Cibele, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no programa. Nosso bate-papo foi muito bom. E, assim, vamos caminhando juntas aí para a gente conseguir ajudar da forma que a gente puder, né? Com certeza, adorei, tá? Obrigada pelo convite, me senti lisonjeada também por esse espaço. Eu espero que outras mulheres, assim como as pessoas que você já entrevistou, possam também desfrutar desse momento, desse bate-papo, coisas que na nossa correria do dia a dia fazem falta, né? E que você possa continuar aí nessa sua busca, né? Nesse seu desenvolvimento, nessa corrente maravilhosa, para que outras vozes, outras mulheres possam também falar e serem ouvidas. Parabéns. Muito obrigada. Ela é pedagoga e publicitária, coordena o programa MDI, Mestre da Diversidade Inclusiva. Ela é Samantha Lopes. Samantha Lopes, seja bem-vinda ao programa Mundo Mulher Inside. Prazer estar com vocês aqui, Luzilene. Samantha, fala pra gente, vamos iniciar falando sobre o seu trabalho. Como que é o MDI? Qual que é o objetivo desse programa? O Mestre de Diversidade Inclusiva, ele é um programa de sensibilização que vai junto às empresas levar um processo educacional de inclusão e diversidade, e ele foi construído a várias mãos. Então, nós temos dentro do programa vários especialistas protagonistas. O que é isso?
São pessoas que, além de serem especialistas nas temáticas que eles abordam, então, tanto gênero, a questão da étnico-racial, pessoas com deficiência, idosos e jovens, e a questão LGBTQI+, eles também vivenciam essas realidades. Então, o MDI ele faz essa ponte do ambiente corporativo, onde essas presenças ainda não estão devidamente representadas, com essas pessoas, e traz para dentro desses ambientes alguns painéis de discussão e uma trilha que nós criamos, ela era no presencial e agora já tem um modelo no EAD, onde nós fazemos interações e onde nós disponibilizamos para os participantes o acesso a esses especialistas para que eles possam, de repente, se a empresa, ao final do processo, optar por exemplo, trabalhar gênero na sua empresa, ter especialistas protagonistas que possam auxiliá-la a fazer essa transição de uma forma mais segura, mais tranquila. Então, o mestre de diversidade inclusiva hoje, ele realmente tem esse foco de sensibilização e de conscientização, para depois gerar as outras movimentações que mudam a cultura inclusiva das empresas. E no caso do tema do nosso programa hoje, qual que é a sua avaliação sobre a exploração da mulher na nossa sociedade? A mulher realmente há muito tempo, né, vem passando por todo um processo de diminuição dos seus potenciais, né? Eu atuo muito forte na educação, principalmente na parte de tecnologia, de empreendedorismo periférico, né? Eu trabalho em alguns projetos voltados a isso. E o que nós percebemos é que geralmente as mulheres são as empreendedoras ou são as pessoas profissionais que chegam ao mercado com um processo de autoestima extremamente sensível, vulnerabilizado, né? Elas passam por processos de seletiva muito complexos. Então, por exemplo, eu vivenciei alguns anos atrás uma seletiva que me deixou assim muito chocada, né? Era uma moça de RH que estava me entrevistando, era uma vaga num nível mais sênior, e a primeira pergunta dela, assim que ela começou a conversar comigo, foi: "Você é mãe?" Falei: "Sou." "E se você vier trabalhar aqui, quem vai cuidar dos seus filhos?" E aí eu olhei para ela, nessa sequência, e falei assim: "Para quantos homens que passaram aqui com você, você fez essa mesma pergunta?" Então a entrevista parou ali, né? Era uma mulher me fazendo esse tipo de pergunta. Então, a partir do momento que você vê uma vaga e você se candidata, é porque tecnicamente você se sente apta àquilo. Como você vai lidar com a sua família, como você vai colocar o seu cotidiano nesse processo, é uma questão muito sua de autogestão. Então, ali naquele momento, ela já estava me tratando de uma forma completamente diferenciada de quaisquer outras pessoas que ela entrevistou, quaisquer homens que ela entrevistou. Então, são essas pequenas microviolências no nosso dia a dia, né, que vão criando essas barreiras para a mulher. Então, por exemplo, se uma mulher ela opta, por exemplo, em trabalhar fora, estudar e não ter tanto cuidado com a casa, e ela contrata uma outra pessoa para cuidar disso, não necessariamente uma mulher, ou se ela tem um companheiro que tem essa facilidade de lidar com a casa muito maior do que a dela, né? Essa não é uma questão de habilidade masculina ou feminina, é treino, né? É gostar de fazer. Por exemplo, eu aqui na minha casa eu não cozinho. Eu tenho 2 rapazes, eu tenho um de 14 e um de 21, uma irmã e meu marido que cozinham muito bem. Eu não cozinho, né? Eu falo para eles que eu sou o controle de qualidade. Por quê? Porque geralmente nos horários que eu teria que parar para ir para a cozinha para fazer, são os horários onde eu mais tenho atividade. Então, eles fazem, e fazem com super prazer, e trazem, e perguntam o que eu estou a fim de comer. Então, assim, são trocas, né? E eu acredito que cada vez mais esse modelo de que a mulher tem que ser a super mulher, ele está caindo por terra, porque a gente já não está mais aceitando. Na verdade, não é porque as pessoas não querem que a gente faça, mas é porque a gente está dizendo não. Então, eu acho que, apesar de um pouco desgastado esse nome de empoderamento, eu acho que eu mudaria ele, inclusive, e diria conscientização feminina, né? Nós estamos nos conscientizando com mais propriedade de que não é um papel só nosso. Ele é um papel de qualquer pessoa que convive e as tarefas precisam ser divididas. De acordo com a pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua PNAD, divulgada pelo IBGE em 2019, os homens tiveram rendimento mensal 28,7% maior do que as mulheres, considerando os ganhos de todos os trabalhos realizados. Enquanto eles receberam 2.555, acima da média nacional, que é de 2.308, as mulheres receberam 1.985.
Só que as mulheres, elas são maioria da nossa população e também elas são maioria em idade de trabalhar. Como lidar com esse paradoxo? Eu acredito que hoje, por questões até de políticas que estão sendo implementadas de equiparação salarial, ou seja, hoje já perante a lei, né, você não pode ter 2 pessoas exercendo as mesmas funções com salários diferentes, né? Mas é aquela história, as empresas encontram um caminho B. Então, qual que é esse caminho B? Eu crio metas e você ganha bônus. E aí, na sua avaliação, é subjetiva, né? Eu tenho um 360. Então, por exemplo, e aí entra uma conversa que eu tive algum tempo atrás com um grupo de mulheres, que inclusive se mostrar, algumas delas eram bem machistas, no aspecto de achar que a conversa com elas era sempre igual à conversa com os rapazes. E aí eu falei para elas o seguinte, eu falei, tá bom, vocês acham que é igual? Quando vocês são assim assertivas, igual a gente está sendo aqui nessa conversa, somos extremamente sinceras. A gente não está aqui colocando muito. Não, a gente está sendo sincera. Como é que as pessoas enxergam vocês? O pessoal fala que eu sou meio folgada, o pessoal fala que eu sou meio atrevida, né? E se fosse um cara? Vocês escutam alguém falar isso para ele? Alguém já virou para um rapaz que estava ali se impondo e tal e fala: pô, meu, baixa a bola porque você está sendo muito agressivo. Ninguém faz isso. Mas com uma mulher, isso acontece. Isso quando eles não falam. Então, sabe o que ela estava querendo dizer? É que ela ficou um pouco exaltada. Ela está de TPM, né? Então, a gente ainda passa por isso. Eu falei, qual de vocês aqui nessa conversa não passou por isso? E aí ninguém levantou a mão. Então, são situações que é a que a gente está comentando. As empresas, sim, estão se conscientizando, mas ainda existem planos B, e isso é muito ruim, porque isso reforça esses padrões, né? Quer queira, quer não, se uma mulher, ela já tem uma família, ou se ela já tem outros compromissos, ela vai, lógico, ter que priorizar a agenda dela, e aí o homem, geralmente, ele tem um foco só. É muito difícil um homem que faz 2, 3 atividades paralelas, né? Não estou falando de ir para academia e ir para casa, não é isso. Estou falando assim, por exemplo, ser trabalhador, ser professor e fazer outra coisa. Tem os professores que dão aula em universidade? Tem, né? Porém, a exigência deles, por conta de ser geralmente uma aula mais técnica, ou seja, do que eles vivem no dia a dia, é menor, porque ele já vive aquilo no dia a dia. Então, ele está se atualizando, mas ele está ali dentro da própria rotina, ele não está criando uma nova atribuição. Nós não, nós geralmente temos que ter uma nova atribuição. Você precisa buscar conhecimento mais técnico, porque nós somos mais avaliadas, mais cobradas, mais pressionadas. Necessariamente a gente tem os outros compromissos que a gente tem que assumir. Então, no dia que, se você é mãe, que você tem o comprometimento com a escola, e isso dá problema para a família, que nem eu tinha combinado com meu marido, uma vez vai você na reunião, outra vez vou eu. Mas geralmente quem vai nas reuniões é a mãe, né? E por lei, se você não comparece a um X número de reuniões na escola, você é chamado pelo conselho tutelar, né? O compromisso do homem sempre é mais importante, sempre é a prioridade, né? E se ele chega na empresa, e aí é um outro viés, tá? Se ele chega na empresa e ele fala, gente, eu preciso faltar porque eu vou levar meu filho no médico, a primeira pergunta que ele escuta é, mas a sua mulher não pode? Isso é um outro problema. Então, por exemplo, quando você fala que uma mulher ela ganha R$ 1.700, mesmo às vezes ela tendo formação superior, como é o meu caso, com formação superior, falando outro idioma e tudo mais, na hora de setar uma vaga, as empresas olham e falam assim, se for um homem, a gente já olha esses skills aqui, a gente já sabe que a gente tem que pagar isso, porque esse profissional aqui, por menos do que isso, ele não vem. A mulher, ela vem. A mulher, ela vem porque ela precisa trabalhar, ela precisa entrar no mercado. E isso é muito ruim. Esse raciocínio perverso de que eu sei que o homem não vai topar, mas que a mulher vai. E aí ninguém leva em conta que ela vai porque ela precisa pagar a conta. Ela é mãe muitas vezes, ou ela mora com alguém que ela precisa ajudar a pagar as contas, né? Então, essa discrepância salarial, ela tem muito a ver com isso. E eu acredito que só vai começar realmente a acontecer as mudanças quando inclusive os homens disserem não.
Porque tem muita empresa que proíbe os funcionários de comentar quanto eles ganham entre eles. Os trabalhos domésticos e os cuidados com os membros da família são direcionados às mulheres. Mas as mulheres que trabalham fora também realizam em casa esses trabalhos invisíveis. Daí surgem as jornadas duplas, triplas, infinitas. Como que a mulher pode lidar com essa situação? Você sabe que tem um dado que foi muito interessante que surgiu na pandemia, que foi o seguinte: o número de pesquisadoras, mulheres pesquisadoras que aplicam para fundos de investimento em pesquisa, tipo o FUNEP ou outros fundos, tá? Diminuiu drasticamente. E aí eles foram tentar descobrir o que estava acontecendo com essas pesquisadoras, né? E a grande maioria são mulheres que já estão ali na faixa de 40 anos, então elas têm geralmente pais mais idosos. E aonde recaiu a responsabilidade de cuidar dessas pessoas? Nelas. Elas são as cuidadoras. Então, antes elas podiam ir, por exemplo, para uma USP e ficar lá dentro da USP fazendo a pesquisa. Então, elas tinham aquele horário específico para isso. Como agora elas estão em casa, as pessoas partem do pressuposto que, se você está em casa, você pode fazer isto. E aí, elas começaram a não conseguir dar continuidade nas pesquisas. Então, o número de pesquisadoras se reduziu drasticamente e os pesquisadores continuam na mesma média, os homens continuaram iguais. E aí você percebe essa grande diferença, né? Ou seja, mesmo eles estando em casa, a família não passou para ele mais responsabilidade porque ele está em casa. Ela entende que ele é um pesquisador, que ele precisa continuar a pesquisa. No caso das mulheres, automaticamente, ou elas, ou a família, ou enfim, em algum momento, aquilo se desconecta e ela para de trabalhar na pesquisa. As mulheres, para saírem dessa região de cobrança, de submissão, de terem uma sobrecarga de trabalho, que realmente nos desgasta, na pandemia ficou muito mais nítido, né? Principalmente na área de educação, as professoras estão, assim, num limite de esgotamento monstruoso, porque muitas, inclusive, não tinham essa questão de usar a tecnologia, tiveram que se adaptar muito rápido, e aí cuidar da família, cuidar, e aquela história, né? A família, se você não fala, gente, vamos sentar aqui juntos e nos organizar, fica tudo com você. É fato, né? As pessoas já estão acostumadas, na verdade não é por maldade, não, é porque as pessoas já estão acostumadas com esse modelo. Então você tem que sentar com todo mundo e conversar, né? Aqui em casa eu conversei com a minha família, eu falei, gente, eu exerço atividade remunerada e é dessa atividade que saem as contas da casa. Então tem coisas que vocês podem fazer, que eu sei fazer, mas que vocês podem fazer. Agora o que eu faço, vocês não farão no meu lugar. Então vamos dividir as tarefas. Né? Então tem coisas que realmente são só minhas, são responsabilidade minha, mas a gente dividiu as tarefas e funciona super bem, né? E eu acredito que isso também sensibiliza, porque quando a gente não faz isso, a gente também alimenta uma cultura machista, até mesmo nas nossas filhas, nas nossas sobrinhas, né? Então eu tenho 2 meninos e eu sempre falo para eles, espero que com as companheiras de vocês cuidem delas da mesma maneira que vocês trocam comigo. Né? Por quê? Porque os homens eles são machistas porque as mães ensinaram. Não, desculpa, não tem outro caminho, né? O machismo ele não é construído da noite para o dia, ele é construído por várias ações repetidas que aquela criança vai vendo, tanto menina quanto menino, e ela vai se construindo em cima daquele mindset. Dá para mudar? Dá. Reeducação é possível. Porém, é um processo doloroso, porque você tem que lutar com uma série de crenças que foram te sendo agregadas no correr do tempo. E aí essas microviolências, elas começam a perpetrar em todos os seus relacionamentos, com amigos, com amigas, né? Então você fica, é aquela história assim, se junta uma galera para fazer churrasco. Aí tem as meninas e os meninos. Quem que vai para a churrasqueira? Os meninos. Quem que vai cortar pão e fazer molinho? As meninas, né? Quem vai lavar a louça? Então, sabe? E isso fica repetindo, né? Não tem aquela mudança de... Não, gente, peraí, eu também sei fazer churrasco, eu vou fazer uma picanha que eu quero ver quem não vai gostar. E a mulher ir lá para a churrasqueira fazer, né? Não tem. Então, são coisas assim, são muito pequenas, elas são muito do cotidiano, né? Mas elas vão se sedimentando. Então, essa nossa atenção, e isso eu falo tanto homens quanto mulheres, tanto as pessoas das diversas comunidades, e aqui eu estou incluindo a questão dos LGBTQI+, né? Ter essas divisões de tarefa. Ter essas divisões, essa consciência de que você não precisa ser onipotente, onipresente, que isso não vai te fazer uma pessoa indispensável,
né? Porque senão o nosso corpo, uma hora fala, para. E a hora que ele fala para, todo mundo vai seguir e você fica. Porque, infelizmente, ninguém se acostumou a levar você no médico. Ninguém se acostumou a cuidar de você, porque você fazia tudo. Então, a gente tem que tomar esses cuidados, e isso, dentro da vida de uma empreendedora, é fundamental para a gente manter a questão da sustentabilidade e da saúde mental, né? Sem isso, realmente, a gente não aguenta. Fica uma sobrecarga muito grande. Para a gente encerrar a nossa entrevista aqui no programa, tem uma frase: diante de um presente distópico, precisamos criar futuros utópicos. Bora somar! De quem que é essa frase? Essa frase, ela foi adaptada, na verdade. Me fala sobre essa frase. Ela está no meu perfil. Nós vivemos numa realidade que cada vez mais está exigindo que nós sejamos flexíveis, adaptáveis, acolhedores, respeitadores do outro, né? Dentro da questão afro, a gente fala muito do Ubuntu, né? Que você olha para o outro e vocês se percebem como parte de um todo maior, de um círculo muito maior de vida, né? E por conta disso, a distopia, ela acaba sendo um elemento que o tempo todo ela está te confrontando com padrões que você estava acostumado ou que te diziam que era o certo, né? Então, o tempo todo estão acontecendo coisas que estão nos movendo de um ponto ao outro e a gente tem pouquíssimo controle sobre essa movimentação. Mas a utopia, ela nos ajuda a pensar em perspectivas construtivas de sociedade. E a utopia aqui, eu não estou falando a utopia anarquista, no sentido de que não tem que ter controle, ou que tem que ser tudo feito de qualquer forma, não. É uma utopia de construção social sustentável, né? Então, é de direito do ser humano, e está na nossa Constituição, inclusive, que ele tenha moradia, que ele tenha saúde, que ele tenha educação. Todos os seres humanos, todos os brasileiros deveriam ter esse mesmo direito, porque constitucionalmente todos nós temos esses direitos. E isso é negado desde o nascimento a muitos de nós. A muitos de nós. Então, essa utopia que eu coloco eu acredito, eu tenho na minha fé, que um dia eu vou ter possibilidade de ver no Brasil, não digo que todos ricos, porque isso realmente é fora do contexto, mas todos com vidas dignas. E a vida digna é uma casa, é você ter trabalho, e não necessariamente trabalhar para alguém, é você ter uma fonte de renda onde você se sinta bem realizando, é você ter saúde, e a saúde é um conceito muito mais amplo do que só não ter que ir no médico, né? Ela envolve todo um ecossistema, ela envolve tua saúde mental, física, espiritual, no aspecto de religiosidade, não de religião, mas de religiosidade, ou seja, você tem um aporte onde você acredita, onde você se sente acolhido, protegido, não importa de que forma você se dirija para isso, seja através da religião afro, seja através de uma crença em uma força maior, seja através do catolicismo, não importa. Importa que seja um lugar seguro, que te acolhe, que te embasa a fazer coisas boas, né? E esse cenário, ele é direito de todos. Então, por isso que eu falo que eu penso nessa questão do utópico, mas um utópico sustentável e saudável, aonde eu me movimento muito. Tudo que eu faço pensando em conectar redes, porque as redes, elas nos permitem romper com essas distopias, no sentido de hackear esse processo e, através de várias pessoas com skills muito diferentes, promover mudanças reais, que não precisam ser absurdamente impactantes, mas que elas podem ser o suficiente para garantir uma sustentabilidade e uma vida mais saudável para todo mundo que está envolvido naquele processo. Então, eu tenho esse sonho utópico, sim, eu acredito nisso, sim, por isso que eu retomei a questão da educação, e eu acredito que cada vez mais pessoas vão começar a despertar para essa necessidade que a gente tem de que todos merecem vidas dignas. E a vida digna não depende só de riqueza material, ela depende de uma sociedade saudável para todo mundo. Samantha, bora somar, né? Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Obrigada por contar a sua experiência e por nos incentivar a continuar nesse caminho, criando essa rede de apoio para as mulheres. Você é uma mulher que inspira um exemplo para todas nós. Obrigada, Lu. Prazer. Obrigada. Obrigada.
Tem pessoas que pensam que as mulheres que debatem essa situação da mulher são revoltadas, rebeldes, feministas querendo ser melhores do que os homens. Vamos aos fatos. Até 1962, as mulheres casadas só podiam trabalhar fora se o marido permitisse. Elas eram consideradas incapazes. Também não podiam abrir conta no banco, ter estabelecimento comercial e nem mesmo viajar sem autorização do marido. E somente a partir de 1962 é que a mulher adquiriu o CPF. Então, ao longo desses poucos anos, coisas que hoje nos parecem simples foram conquistadas por mulheres que defenderam a dignidade e igualdade com respeito aos homens. Fica aqui o nosso agradecimento a todas as mulheres que participaram do nosso programa Mundo Mulher Inside. Agradeço também a todos vocês que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo. Deixe aqui o seu comentário e a sua opinião. Estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. Venha viver seu Mundo Mulher Inside. Tchau, tchau!